Em João capítulo 15, versículo 16, está escrito: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão estaremos orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários, assim mais pessoas estarão orando por você. E confira também o link que eu vou deixar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Esse link vai te dar acesso ao meu canal do WhatsApp. Ali eu posto todos os dias versículos bíblicos para a sua reflexão e meditação diária. Sempre que tenho condições eu coloco também um devocional escrito e tudo o que eu coloco aqui no meu canal no YouTube eu posto também ali naquele canal do WhatsApp. Então vamos para a nossa reflexão. Esse texto que acabei de ler em João capítulo 15, versículo 16, é uma fala do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo aos seus discípulos que não foram eles que escolheram seguir a Jesus. Não foram eles, porque naqueles tempos os discípulos, eles se interessavam pelos mestres. Existiam vários mestres da lei, mas nem todos poderiam permanecer com aqueles mestres, porque o mestre é quem determinava quem de fato continuaria seguindo com ele, aprendendo os seus ensinos, para que vivesse uma vida mais elevada, mais graduada no conhecimento da lei de Deus. Aqueles discípulos, em certa parte, até certa altura, eles tiveram a escolha, o interesse de seguir a Jesus Cristo. Mas nós precisamos saber que antes disso e acima disso, aqueles discípulos, incluindo também os apóstolos, os 12 apóstolos, eles já haviam sido escolhidos pelo próprio Deus. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo falou, e está escrito na Bíblia, que todos aqueles que foram até Jesus Cristo, eles foram dados pelo Pai. Isso acontece comigo e também acontece com você. Se você já é um cristão, se você já é batizado, se você já é um filho de Deus, você precisa entender que não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem te escolheu. Foi Deus com quem moveu as circunstâncias. Foi Deus que fez com que as coisas acontecessem de maneira que você tivesse um encontro com a palavra, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E caso você seja apenas um simpatizante da palavra de Deus, talvez você ainda não se entregou por completo para o Senhor. Talvez você ainda não abriu mão completamente do seu estilo de vida para agradar a Deus. Quem sabe você também nem é batizado ou nunca frequentou uma igreja, mas você gosta da palavra de Deus. Você se sente bem, você se sente confortado, você tem fé no Senhor Jesus Cristo, fé em Deus e fé na palavra. Possivelmente você é um escolhido de Deus. Você precisa saber que Deus escolhe as pessoas. E aqui Jesus Cristo está falando: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Se você está aí com certa afinidade na palavra de Deus, eu acredito que o Espírito Santo de Deus está te conduzindo à presença do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente o Senhor Deus te escolheu. Isso é motivo de muita alegria, é motivo de festa, é motivo de você agradecer a Deus e continuar ouvindo a palavra todos os dias, continuar buscando a Deus, aprendendo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, para que dia após dia você venha crescer na graça e no conhecimento de Deus. Assim você vai agradar a vontade de Deus. E nós vamos ver um pouco sobre isso aqui, a consequência na vida de quem agrada a Deus. Jesus Cristo falou que ele escolheu os seus discípulos.
Assim como eu já falei, ele escolheu a mim e também escolheu a você. Mas, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, tudo nessa vida tem um propósito. Nada nessa vida acontece em vão. Portanto, se Deus te escolheu, ele tem um propósito nisso. Existe um motivo pelo qual Deus te escolheu. É por isso que você tem mais um motivo para buscar a Deus todos os dias, estudar a palavra de Deus, aprender sobre a palavra de Deus. Aqui, Jesus Cristo já dá uma pista. Ele diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem fruto. Aqui Deus está falando, Jesus Cristo está falando o propósito para o qual ele escolheu os seus discípulos. Ele disse que ele os designou, ele os destinou, ele delegou para eles uma tarefa, ele reservou, ele preparou algo, ele tem um propósito para aqueles discípulos, é que eles vão. No caso deles especificamente, eles tinham a função de anunciar o evangelho, pregar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, a palavra de arrependimento. Comigo e com você também não é diferente. Nós precisamos, além de viver a palavra de Deus, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Além de precisarmos viver o evangelho, nós também precisamos pregar o evangelho. E você precisa entender que a pregação do evangelho não é apenas para pregadores e para pastores e também missionários. Você pode divulgar o evangelho de Cristo, viver o evangelho, falar de Jesus Cristo no seu ambiente, aonde você vive, dentro da sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu local de trabalho, na rua, no seu local de lazer. Não importa. Sempre que surgir alguma circunstância apropriada, você tem a liberdade e o dever de anunciar a mensagem do Evangelho para que pessoas sejam salvas, conheçam a Cristo e sejam salvas. Esse é um dos propósitos que o Senhor Jesus Cristo designou para os seus discípulos e também para mim e também para você. Ele disse: eu vos designei para que vocês vão e também para que vocês deem fruto. Vamos falar um pouquinho sobre o dar frutos. Para que nós cristãos venhamos a dar frutos, nós precisamos estar conectados à videira. Jesus Cristo falou que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele disse que nós estamos conectados nele, enxertados nele. E todo aquele que está nele e não dá fruto é cortado e lançado fora. Mas aquele que está nele e dá fruto, o Pai dele vem e poda para que dê mais frutos. É por isso que eu e você precisamos estar em Cristo, viver em Cristo, porque estando em Cristo nós vamos dar frutos. Vou falar mais um pouquinho aqui para você entender um pouco sobre essa ideia de dar frutos. Eu vou abrir aqui rapidamente o livro de Salmos. Eu vou abrir aqui Salmos de número 1 e você vai ver que a Bíblia nos compara com árvores. Jesus Cristo também não fez diferente. O salmista também nos comparou com árvores. Aqui no capítulo de número 1 de Salmos vai estar escrito o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, e nela medita dia e noite. A pessoa que tem essa atitude, tem essa natureza, esse comportamento, que o prazer dela está no Senhor, na palavra de Deus, e medita nela todos os dias, veja com o que essa pessoa é comparada. No versículo 3 do capítulo 1 de Salmos. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem
sucedido. Então aqui o salmista está comparando o homem temente a Deus e que seu coração tem prazer em Deus, e está comparando esse homem com uma árvore. Mas não é qualquer árvore, porque sabemos que existem as árvores ruins, as árvores más, e também existem as árvores boas. A árvore ruim, ela produz fruto ruim, isto é, quando ela produz fruto. A árvore boa, ela sempre produz bom fruto, bons frutos. E uma das características da árvore boa é que as raízes dela, debaixo da terra, elas vão crescendo, crescendo, crescendo em direção à água, para que ela sempre tenha onde buscar água, para que essa água vá subindo para o seu tronco, para os seus galhos e para as suas folhas e para os seus frutos, para que ela sempre tenha vida, para que ela sempre tenha saúde, mesmo nos tempos de calor, mesmo nos tempos de verão, de sol escaldante e até mesmo nos tempos de inverno. Ou seja, em todos os tempos, em todas as estações, ela está ali com as suas raízes nas águas, para que toda a árvore, todo o corpo da árvore tenha vida e tenha saúde. E você precisa entender que o Espírito Santo de Deus é comparado com as águas. Você precisa estar em Cristo Jesus, enraizado em Cristo Jesus, para que as suas raízes tenham contato diário, constante com o Espírito de Deus, as fontes das águas. Na Bíblia diz, lá em Apocalipse, que foi visto um rio de águas vivas saindo do trono de Deus. Precisamos estar em Cristo Jesus para que nossas raízes tenham sempre contato com essas águas. Precisamos sempre estar em Cristo Jesus para estarmos sempre em contato com o Espírito Santo de Deus. Assim, nós sempre estaremos dando bons frutos. E existem vários requisitos na vida de um cristão, e um deles é que dê fruto. Aqui em João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus Cristo falou: eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem fruto. Aquele que não dá fruto, conforme eu já falei que Jesus disse, está registrado aqui na Bíblia, Jesus Cristo diz que aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. Eu já contei aqui em outros vídeos e acredito que você já ouviu essa parábola e já leu na Bíblia. Jesus Cristo falou que havia um certo homem que tinha uma plantação. E nesta plantação tinha uma árvore. Essa árvore, ela não dava frutos. Passava 1 ano, 2 anos, ela não dava frutos. Estou contando com as minhas palavras para você entender a essência do ensino. Então, esse dono dessa fazenda, dessa plantação, falou com seu servo: vai ali e arranque aquela árvore, porque ela não está dando frutos e está ocupando lugar na terra inutilmente. Ou seja, em outras palavras, aquele lugar poderia estar ocupando com outra árvore que produzisse bons frutos. Assim, ela seria útil para as pessoas. Então aquele servo teve misericórdia daquela árvore e falou: Senhor, vamos fazer o seguinte, me dê uma oportunidade. Eu vou cavar em volta dessa árvore uma vala e vou encher de esterco, vou adubar ela. E vamos esperar 1 ano, 2 anos. Então, se ela der fruto, ela permanece. Se ela não der fruto, nós vamos arrancá-la e lançá-la fora. Jesus Cristo contou essa parábola mostrando a importância de um cristão, de um filho de Deus, produzir frutos. Porque Deus não me criou, Ele não te criou para que você seja inútil nessa terra, para que você seja improdutivo, para que você seja infrutífero. Você precisa dar frutos. Você precisa produzir bons frutos. E para produzir bons frutos, eu já te dei algumas dicas. Você precisa estar em Cristo. Suas raízes têm que estar no Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter contato às fontes de águas vivas, ao trono de Deus, ter contato diretamente com o Espírito Santo de Deus. Portanto, eu te digo, conforme a palavra de Deus nos ensina, dê fruto. Tenha contato com Deus todos os dias. Medite na palavra de Deus dia e noite, conforme disse o salmista, e está lá no Salmos capítulo 1, conforme eu já li aqui para você. Você precisa também ter prazer no Senhor, na lei do Senhor. O seu coração não pode estar contaminado.
Por falar em estar contaminado, eu me lembro de uma outra parábola aqui que Jesus contou, a parábola do semeador. Você precisa se preocupar com o seu coração, com os seus desejos, as suas intenções, os seus propósitos, os seus anseios, seus pensamentos e suas emoções. O seu coração tem que estar puro e limpo. Caso contrário, ele não vai produzir bons frutos. Jesus Cristo falou que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho. Uma parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte da semente caiu no terreno cheio de pedras. Outra parte da semente caiu no terreno cheio de espinhos. E uma outra parte caiu no terreno bom. A semente que caiu na beira do caminho, ela representa a pessoa que ouviu a palavra de Deus. O inimigo veio e roubou a palavra do coração dessa pessoa. Portanto, vigie, cuidado com o que você vê, com o que você assiste, com o que você escuta e com o que você faz e também com o que você conversa, porque o inimigo, ele tem poder de roubar a palavra de Deus do seu coração e assim você não vai conseguir dar frutos para o Senhor. Vamos falar do segundo tipo de semente, a semente que caiu no terreno cheio de pedras. Ela germinou rapidamente, mas as raízes dela não se aprofundaram, porque o terreno era cheio de pedra. E quando veio o sol ele ardeu contra aquela semente, aquela planta, e ela secou, porque as raízes não eram profundas. Isso aí representa a pessoa que ela se alegrou na palavra de Deus. Ela poderia ser até uma simpatizante da palavra de Deus, mas quando vieram os problemas da vida, as provações, as dificuldades, as perseguições por causa da palavra, essa pessoa não permaneceu, porque as raízes dela não estavam profundas nas fontes das águas. E tem também o terceiro tipo de semente, a semente que caiu no terreno cheio de espinhos. Essa semente germinou, começou a crescer, mas os espinhos sufocaram aquela planta e ela não conseguiu produzir bons frutos. Isso aí representa a pessoa que ela creu na palavra de Deus, ela ouviu a palavra de Deus, mas o coração dela não era completamente do Senhor. O coração dela estava no mundo, nas coisas do mundo. Então, os cuidados do mundo, os cuidados e as preocupações do mundo roubaram o lugar de Deus no coração dessa pessoa. Assim, ela não conseguiu produzir bons frutos. E o quarto e último tipo de semente aí na parábola do semeador é a semente que foi semeada num bom terreno e ela produziu muitos frutos, 1 por 100, 100 por 1 e por aí vai falando. Então, isso aí representa a pessoa que ouve a palavra de Deus, o coração dela está completamente no Senhor, ela tem prazer no Senhor, ela rejeita suas próprias vontades, ela rejeita a vontade do mundo, as coisas do mundo. O prazer dela não está nas coisas dessa terra, mas está no Senhor. O coração dela é puro no Senhor, não por causa de si própria, mas porque ela crê verdadeiramente no Senhor, se entrega verdadeiramente ao Senhor e o Senhor a purifica. Por causa disso, ela tem condições de produzir muitos frutos. É esse tipo de pessoa que agrada ao Senhor. É esse tipo de coração que Deus requer de mim e de você. Você precisa ir e dar frutos. Eu já te dei aqui várias dicas sobre como produzir bons frutos. Você precisa cuidar do seu coração. Você precisa se purificar, abandonar a maldade, abandonar o pecado, abandonar as práticas malignas, a natureza do velho homem. Você precisa combatê-la, renunciar a si mesmo, ouvir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi a vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês tem que permanecer. Eu já falei aqui nos últimos vídeos, eu falei muito sobre perseverança, sobre permanecer. Deus não se agrada daquele que começa a fazer uma coisa e não termina, ou daquele que começa a fazer uma coisa e desiste, ou muda de ideia, ou abandona aquele projeto e começa a fazer outra coisa. Deus, ele se agrada daquele que é perseverante, daquele que permanece até o fim. Portanto, eu te digo, não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de ler a palavra, não pare de ouvir a pregação, não pare de buscar a Deus. Faça tudo o que você tiver condições
para não perder a sua comunhão e não perder a sua intimidade com Deus, conforme diz ali na palavra, o principal e maior de todos os mandamentos. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Portanto, utilize todos os recursos, tudo que você tiver de condições para estar sempre na presença de Deus, sempre agradando a Deus, sempre fazendo a vontade de Deus. E se as coisas estiverem difíceis, fique tranquilo, isso é natural na vida do cristão, inclusive natural na vida de qualquer pessoa. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus e somos filhos de Deus, nós temos a vantagem porque nós temos o Espírito de Deus que nos consola, nos conforta, nos direciona, nos dá poder quando é necessário para vencermos as dificuldades, superarmos as nossas dificuldades. E também Deus tem a solução para todos os nossos problemas. Portanto, não há motivo para você desistir. A escolha está em suas mãos. Deus te escolheu para que você vá e dê fruto. Portanto, corresponda a esse chamado e não perca essa oportunidade. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse ensino, Pai, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, nos capacitar, meu Deus, nos dando sabedoria, nos dando poder, que o Senhor venha também, meu Pai, purificar os nossos corações, para que nós venhamos dar bons frutos. Tira de nós, meu Pai, o prazer pelo pecado, tira de nós, meu Pai, o prazer e a atração pelas coisas desse mundo, coisas essas que nos afastam do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor tire de nós toda a carnalidade e que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Que a cada dia, meu Pai, nós venhamos parecer mais e mais com o Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor venha nos encher com o amor do Senhor, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Pai, eu te peço também que o Senhor venha perdoar as nossas falhas e perdoar os nossos pecados. Joga por terra, meu Pai, toda a tentativa do inimigo, meu Deus, que ele tem feito, todo o mal que foi feito e enviado, meu Deus, para nos tirar da presença do Senhor, para nos enfraquecer, para tirar de nós o desejo e a vontade de buscar ao Senhor, de ler a palavra, de orar e jejuar. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha aumentar em nós a sede de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor através da oração, da leitura da palavra e também do jejum. E que nós venhamos viver a palavra do Senhor e produzir muitos e bons frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e também através de nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa casa, abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso relacionamento conjugal, sentimental, abençoe os maridos, as esposas, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho, que o Senhor venha cessar toda contenda, toda inimizade, todo o mal que há nesses ambientes. Que o Senhor venha, meu Deus, manifestar a paz do Senhor, a alegria do Senhor em nossas casas e também no nosso ambiente de trabalho, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus querido, nós pedimos também ao Senhor que não falte nada em nossa vida espiritual e também em nossa vida material. E nós te agradecemos e te glorificamos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo na palavra e também orando juntos. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas com a palavra de Deus. Não se esqueça de conferir o link do canal no WhatsApp que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, gostou dessa mensagem, gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.